Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, este é o Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação, o Alfa Collab. Na verdade, o nome do programa todo, com nome e sobrenome, é Collab Trends, né? E aqui a gente conversa sobre transformação digital, inovação, transformação cultural também associada com isso, com fundadores, investidores, empreendedores. Hoje a gente tem um exemplo espetacular de história de empreendedorismo, porque a gente vai conversar com o Daniel Rivas Mendes. O Daniel Mendes, ele é fundador e presidente da Sapori. Ele é nascido no Uruguai em 62 e veio para o Brasil com apenas 11 anos. Com 13 anos já estava trabalhando no restaurante da família no Rio Grande do Sul. E logo em seguida, né, ele veio pelo próprio natureza de empreendedor, ele foi para Campinas, aqui próximo de São Paulo. Ele subiu na hierarquia da organização e começou lá atrás como garçom, né? No final dos anos 80, ele veio para Campinas para fundar essa filial. Bom, ele saiu de restaurantes corporativos, ele saiu dessa iniciativa em 92 para fundar a Sapori, que hoje tem simplesmente 1.300 restaurantes, serve 1.3 milhão refeições por dia, emprega mais de 15 mil pessoas. Em 2022 faturou 2,6 bilhões de reais. Bom, além do Brasil, está presente na Colômbia. E se você ainda não conhece a Sapori, se você foi ao Lollapalooza ou ao The Town, certamente se alimentou com as coisas saborosas da Sapori. Daniel, um prazer, uma honra receber você aqui, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço muito o convite. Muito bom. Vamos começar pela Sapori, mas olha, eu sei que é uma história de uma saga, mas seria interessante você passar pelos aspectos que você acha mais importante e a gente se centrar aí nas questões de inovação, de tantas frentes que você vai abrindo, enfim, falar um pouco também do contexto da empresa, o foco em crescimento agora da empresa, enfim, conta aí pra gente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Na verdade, assim, eu começo com 30 anos, coloquei a Sapori, depois de vindo de uma carreira onde desde criança convivo com alimentação, com comida, com hotelaria, enfim, desde todo esse tempo de criança para frente. Meu pai era garçom, minha mãe era cabeleireira, e com isso somos uruguaios, né? E o Uruguai, por ser um país muito pequeno, oferecia a possibilidade de sair. A gente não foi ao Brasil o primeiro país a sair. Minha família foi para a Argentina e depois veio para o Brasil, no Rio Grande do Sul. E foi aí, depois de ter trabalhado com a minha família em restaurantes, depois de ter trabalhado em hotel, em supermercado, até que eu encontrei esta atividade. E que nessa atividade, já com uns 20, 25 anos, começo então a trabalhar numa empresa específica de serviços de alimentação. Uma empresa que estava começando, tinha 5 mil refeições, quando eu saí tinha 50, e eu fui um dos protagonistas, junto com a empresa, a ter esse grande crescimento na época. Depois eu saí, vim para São Paulo, né? Com esta empresa, vim para São Paulo, era uma empresa gaúcha, e aí vim para São Paulo, e em São Paulo, inevitavelmente, queria alcançar voos mais altos, e aí, de uma maneira muito combinada, digamos assim, muito ética, saí da empresa e montou a Sapori em 92. Sempre com a busca de fazer, desde então, a incansável busca pelo diferente, né? Para não fazer da mesma forma que sempre foi feito. E de lá para cá, a gente tem conseguido não só transformar a própria Sapori, mas também transformar o próprio mercado. Este mercado, que era um mercado visto como comida de peão, comida de grande volume. Bandejão, né? O bandejão. Bandejão, refeitório, comensal, essas coisas antigas, nada disso é realidade para nós. Você não escuta nunca falar na Sapori de comensal, sempre de cliente usuário, de restaurante, não de refeitório, e por aí vai. Essas são coisas que a gente começa alguns anos atrás. Mas você criar uma cultura assim, ela leva a outras coisas, né? A gente teve o maior evento que já aconteceu nesse mercado, que é a Olimpíada. Primeiro a gente fez a FIFA nos 12 estádios,
e nos 12 estádios, se você sabe, estavam todos os 12 estádios sendo novos, então não tinham todas as condições, mas a gente atendeu os 12 estados no Brasil. Então você imagina você territorialmente atender uma operação muito complexa, porque durante os dias de segunda a sexta eram, nos dias normais, 200 a 300 ou 400 pessoas, e nos dias de jogo ia para 4.000, 5.000. Né? A nossa estrutura, a nossa forma de pensar, o nosso trabalho, que já era inovador e continua sendo, onde a gente já tinha muita coisa processada, algo que é muito normal nos Estados Unidos e na Europa. Nós começamos isso em 97, eu começo com a iniciativa. A gente começa em 2004 consolidar produtos processados e hoje tem até comida pronta já. Então, assim, é algo que começa e não termina. Mas o desafio de ter começado na época, hoje a gente nos dá condições de dizer que temos um trabalho de classe mundial. Fantástico. Desculpa. Não, por favor, eu que lhe interrompi, Daniel. Por favor, prossiga. Então, assim, e aí quando a gente entrou na Olimpíada, né, você já é um dos primeiros friozinhos, vários frios da barriga, mas um deles foi você fazer o primeiro grande evento, né, e fazer a Olimpíada, onde você tenha 70 mil refeições por dia nos clientes mais exigentes do planeta. Quem estava ali tinha no mínimo 4 anos se preparando para estar ali. E qualquer erro na alimentação, você poderia comprometer esse preparo desse atleta. Então, assim, você tinha uma característica de todas as nações, comida kasher, comida halal, comida de características muito próprias, e a gente teve que fazer isso e fez com uma condição muito boa. Agregamos muito ao comitê internacional, porque foi a primeira Olimpíada que usamos a tecnologia de fornos combinados. A cozinha é um espetáculo, foi a melhor cozinha até hoje, e até hoje foi a melhor Olimpíada, até porque sempre a última é a melhor, só que comparado com a nossa, só veio do Japão e nós estávamos na pandemia, então ainda nós continuamos sendo a melhor Olimpíada de todos os tempos, né? E isso nos deixou muito satisfeitos, mas além de satisfeitos, abriu verdadeiras avenidas de crescimento, né? Foi depois disso que a gente já estava sendo quase líder em indústrias e fábricas, né? Já era quase líder nisso, mas a gente não tinha hospitais, não tinha escolas, não tinha faculdades e não tinha eventos. Após ter feito o maior evento que esse país já teve, na maior complexidade que esse país já teve, aí nos credenciou. E hoje nós temos aí a área de evento bombando com vários eventos de vários tipos, casamentos, recepções, showrooms, entrada de modelos de fora, enfim, nós temos hoje uma área de eventos muito ativa, né? E que se recria muito. E isso trouxe muito, enriqueceu muito todos os serviços, né? Seja o serviço de hospitais, seja o serviço de escola, seja o serviço de indústria, né? Nós temos hoje uma parceria com um dos melhores chefes do Brasil, que é o chefe Atala, e isso nos permite fazer muita coisa. Por exemplo, você citou o Detão, a gente fez o Lollapalooza várias vezes, e no Detão fomos escolhidos para fazer a parte de gastronomia superior, e foi feito um trabalho muito bom, onde a gente assinou todos os alimentos com o nome Atala, e fez a característica de cada bairro da cidade de São Paulo. Ficou muito legal, o pessoal gostou muito. Bem legal. Claro que a gente hoje somos a empresa mais preparada para fazer eventos pela própria história e pelo próprio conhecimento que adquirimos. Agora, tudo isso, né, ele vai muito além em função de isso, esse espírito, manter isso vai bastante além. Incrível, porque enquanto você fala aqui, várias coisas me ocorrem, né? Primeiro, eu nem consigo imaginar o grau de complexidade que é uma empresa dessa natureza, né? Por exemplo, digamos, vamos pensar aqui numa petroquímica, né, que faz 2, 3 tipos de produto. Já tem uma complexidade extraordinária. Você deve, produzir desde da sobremesa dietética até enfim. Primeiro tem esse grau de complexidade. Depois deslocamento, enfim. Mas certamente é uma empresa, entre todas essas coisas, intensiva em mão de obra. Então, eu imagino
que um dos pilares da organização seja exatamente as suas políticas de relacionamento, de formação de time. Seria maravilhoso lhe ouvir, Daniel, um pouco, você falar aí 2, 3, 4 minutos que você queira sobre essa frente, que deve ser uma coisa extraordinária, né? Fora todas as outras complexidades, mas intenção e intensividade de mão de obra é certo. Na verdade, sim, temos muita mão de obra. A gente sempre... Isso que eu diria que faz a diferença, né? Isso que eu digo que no Brasil é um país onde você tem vários ciclos, né? Você tem o ciclo da inflação, você tem o ciclo da commodity, tem o ciclo da questão da governança, da questão da política, enfim. Mas o que resta para as empresas, né? Ou você reclama de tudo e vira mais um, ou você, apesar de tudo isso, você trabalha dentro desse contexto. Não adianta reclamar da carga tributária, não adianta reclamar que o dólar subiu, que a gasolina subiu. Eu não vou fazer diferença com relação a isso. Onde nós vamos fazer referência é a nossa proatividade em não só se ajustar, mas achar as oportunidades que a crise oferece. Estamos descolados com relação a isso, posso te garantir. Passamos por N situações nesses 30 anos. Mas o que deixa isso importante é um trabalho de arma em punho, né? Uma coisa que você não fica, né, na mesma. Então, você sempre tem um desafio a conquistar. E acho que isto faz com que a gente mantenha a empresa sempre muito ativa. E não só num lugar, em vários. Eu digo com relação a pessoas, eu digo que aí sim nós fazemos a diferença, né? Porque aí sim é o que nós vamos fazer. Atendimento ao cliente, atendimento às nossas pessoas, inspiração, treinamento, escola Sapori, como nós estamos fazendo com as questões sociais, como estamos trabalhando na questão de ESG. Aí a gente faz a diferença. E aí é que traz a verdade. Porque quando você tem uma empresa de 30 anos, se você não está falando a verdade, não funciona. Não teria funcionado. Então a gente é muito pelo exemplo, né? Então não é só como os outros fazem, como eu faço. Sempre a gente faz muito retratação em cima das lideranças para que antes de olhar o sistema e questionar o sistema, questione a sua postura frente ao sistema. Se você não está tendo resultado, o que você tem que mudar em você para que depois o sistema mude? Então, assim, é um constante trabalho. Não dá para dizer que está pronto, não dá para dizer que tem tecnologia, tem sistema, tem internet, tem sistemas de treinamento, tem uma série de coisas, mas não dá para dizer que é uma coisa só. O que faz a diferença é a postura frente às situações. Fantástico. Então, e é uma delícia trabalhar com isso, porque você está sempre desafiando as pessoas e o próprio negócio nosso é desafiante. Porque além de ser, como você falou, vários produtos, são vários preços. A gente faz alimentação de R$10 a R$700, R$1.000 por pessoa. Então, a variedade disso faz com que você tenha que ter performances diferentes. São times diferentes. Imagina o que é atender um hospital de alta complexidade. Imagina que é muito diferente atender uma montadora, que é muito diferente atender uma usina, muito diferente atender uma escola. Então, essa era uma questão que eu queria lhe fazer, desculpe interromper um pouco, mas assim, que casa duas coisas na minha, digamos, proposição de questão, que é a seguinte: do ponto de vista de business, né, de negócio, atender um grande evento pontual, ou atender uma grande empresa durante muito tempo, ou atender um casamento que tem um porte bem menor. Então, enquanto você falava, eu pensei, nossa, a equação de negócio implica em, provavelmente, várias formas de atuar, e eu imagino que isso é uma equação complexíssima, mas que vocês dão um jeito de resolver. Ao mesmo tempo, eu queria aproveitar esta questão para ouvir um pouco de você também, se houve muita mudança tecnológica de alimentação e de preparo. Eu imagino que sim. Durante essa jornada, muita coisa tecnológica deve ter evoluído, né? Formas de fazer, formas de armazenar, transporte, já vem um semi-pronto. Queria ouvir um pouco essas duas coisas. A equação do negócio, que deve ser uma equação bem complexa, não dá para a gente explorar ela aqui toda, mas só para ter uma ideia, e também a evolução tecnológica que certamente vocês acompanharam, ou até, eventualmente, produziram ela também. Muitas delas, em termos de serviço, a gente produziu. A questão, como eu disse,
da complexidade da linha de fornecedores, de preparar os fornecedores para que entreguem um produto semi-acabado ou muito próximo, para que seja as nossas cozinhas não sejam indústrias, sejam cozinha de finalização. Então, você trabalhar tudo isso nas características, imagine você, aonde vai estar mais seguro? Você cortar o bife no lugar ou você trazer do frigorífico? Claro que é do frigorífico, nas condições combinadas de todos os contratos. Então, isso tudo foi feito muito por nós, mas agora, por exemplo, eu estou voltando com um time nosso que foi para a feira, acabamos de vir essa semana, a feira da Itália, a Host, em Milão. Você precisa ver as inovações que estão tendo. Por exemplo, hoje você tem um forno combinado, não sei se você conhece, forno combinado é onde você combina vapor com cocção. Então você cozinha, você assa, você frita, tudo no mesmo forno. Estou balançando a cabeça aqui, mas eu não conheço, não. Estou conhecendo agora. Mas isso já é bem conhecido no mercado. Agora saiu com inteligência artificial. Porque esqueci de botar, você pode fazer batata frita, hambúrguer e pão, na mesma condição. Só que você tinha que botar, primeiro, você vai botar a batata frita, aí é uma função. Aí você vai botar o pão, outra função. Aí você vai botar o hambúrguer, outra função. Agora, o forno tem uma câmera que você só colocar a bandeja, ele já vê que é batata frita, pão. Quer dizer, a tecnologia está vindo muito forte. E a gente se aproveita dela. Então, isso é outra coisa legal. Como é que você prepara a empresa para essas evoluções que estão vindo? E que mudam de um momento para o outro. E como a gente sabe que a tecnologia faz. Antes do celular, a gente vivia sem ele. Hoje a gente não vive sem ele. E triste daquele que não sabe aproveitar o melhor recurso dessa tecnologia. Então, assim, não basta você fazer, tem que estar vendo sistema global. A gente está agora onde teve as melhores inovações. São tão grandes assim? Não, não são tão grandes assim. E o legal de ser num evento isso é que você vê pessoas do mundo inteiro, o que está se comentando, quais são os horizontes, para onde as coisas estão indo, qual é o que todo mundo está pensando, quais são as dores das pessoas. E muitas delas do Brasil, né? Porque a gente teve vários concorrentes lá, vários parceiros, vários fornecedores, inclusive tem uma delegação grande do Brasil. Quer dizer, então, assim, o importante é se conectar nessa questão global e nos inspirar para fazer essas mudanças que são tão necessárias. Então, eu poderia te dizer assim, ó, nós temos um trabalho muito forte, onde o nosso grande, digamos assim, tesouro são as pessoas, né? E a gente só trabalha com as pessoas, com a verdade, com o exemplo, com sempre puxá-las um pouco, ou seja, sempre botar a régua mais acima. E nessa questão, você falou da Acon, que é o fundo que entrou conosco, a gente tem performado muito bem também, e a gente tem aproveitado muito bem essas situações, onde eles sempre nos colocam no horizonte de que, como é que nós vamos ter uma empresa confiável para que as pessoas ponham dinheiro aqui e sejam, né, se eventualmente a gente abrir o capital, como é que a gente inspira as pessoas a botarem dinheiro aqui e ficarem seguras de que elas estão fazendo um bom investimento? Então, o mindset tem que mudar constantemente. E não adianta o Mendes mudar, a diretoria mudar, o conselho mudar. Uma empresa de gente, que hoje são 30 e daqui a pouco são 15, daqui a pouco vão ser 30, depois vão ser 60 mil pessoas, essas pessoas têm que viver isso, porque senão você não faz. Numa empresa de serviço, você não faz por decreto. Você vai por conquista, por entendimento, por convencimento, entendendo a resistência que tem, porque tudo tem resistência. Porque nós não estamos agora só na parte de food, nós estamos crescendo muito na parte de facilities. E de facilities é sardinagem, porteria, limpeza, que tem muito a ver com o nosso negócio. Então, assim, nós estamos crescendo em várias frentes e que precisam ter, assim como hoje nós temos gestões de hospitais separados de gestões de remote sites, que são separados de B&I, que seriam as indústrias. Assim como tem situações diferentes, também tem para facilities e nas suas características, você tem facilities de alta performance, que trabalha praticamente só com engenheiros, e você tem facilities que trabalha com limpeza. Essas também têm que ser tratadas diferente. Então, como é que você mantém em várias coisas uma filosofia de sucesso? Então, esse é o nosso grande desafio e é constante. E que bom que a gente começou com comida, porque com comida você nunca vai agradar todo mundo. Nem a mãe da gente agrada fazendo comida. Imagina uma empresa de alimentação, sempre tem a mãe, uma esposa, sempre tem um erro. Né? Sempre tem a forma de que... Então, se a gente aprendeu aí, serviços, você tem que gostar de gente.
E você tem que estar disposto a servir. Se você não for assim, não trabalha aqui, não trabalha com serviços. Mas isso nos prepara para trabalhar em vários serviços. E esse é o nosso desafio atual. Interessante. Bom, já que você tocou no assunto da Aecon, né, é parceira, digamos assim, da societária, fala um pouco para a gente, sem talvez entrar em muitos detalhes que eventualmente podem ser estratégicos, mas assim, qual é a estratégia de crescimento, né, de aquisições, M&As, crescimento endógeno mesmo, e o que é que vocês têm no horizonte? Um IPO? Qual é a ideia? Falando um pouco sobre isso. Depois eu gostaria de retomar sobre sua visão de futuro, porque esse é o tema da gente aqui, mas a gente vai passar um pouquinho por aí para a gente entender, inclusive, qual é o drive, né, para o próximo passo. Na verdade, a gente trouxe o fundo, a gente vem se preparando para a abertura de capital, né, e sempre entendendo que a gente tem uma boa história, mas sempre se preocupando no dia seguinte, né? E depois que passar, porque linda história tem, se o mercado estiver positivo, não é difícil, não digo que seja fácil, mas também não é difícil entrar com uma boa história. O problema é o dia depois, né? Como é que fica depois que você vai ter que dar explicação, credibilidade, e como continuar tendo uma empresa de sucesso com todas essas diferenças que traz, com as vantagens de você ter uma companhia aberta. Então, assim, isso a gente vem preparando há algum tempo. E a Aecon, né, nós decidimos que queríamos ter um financeiro dentro da companhia, né, para nos ajustar, para ver a questão de números, para ver a questão de gestão, para ter um olhar de fora. E fomos muito felizes na escolha. A gente escolheu um fundo médio, internacional, que pudesse nos ajudar e vem trazendo bons frutos isso. E a gente está eu particularmente estou muito satisfeito. É bom. Sempre vai ter problema em tudo, né? Atrito, problema sempre existe até em família, na empresa, mas o resumo é muito positivo. A gente está tendo muitos ganhos e está muito mais profissional, diria eu, muito mais, não diria profissional, muito mais apoderado de todas as questões, né? Do serviço ao cliente, do cuidado com os colaboradores e do cuidado com o caixa. E esse cuidado com o caixa é fundamental em momentos como, né, de turbulências, que, aliás, parece que não vão passar tão rápido esse momento de turbulência. Então, tudo tem sido, a gente tem feito boas escolhas, né? E essas boas escolhas têm feito com que a gente tenha se aprimorado nisso. Então, acho que eu respondi a questão que você me perguntou de por que a Aecon, e como é que está a Aecon, e como é que nós estamos fazendo, e por que ela está entrando, e no futuro nosso. Claro que nós não determinamos a abertura de capital, o ambiente externo tem que estar favorável a isso. Mas tem a empresa preparada, pronta, para quando a janela abrir, nós podermos entrar. Sensacional. E quais são, assim, em linhas gerais, os próximos passos, né? Porque, nossa, eu particularmente estou ouvindo aqui você, Daniel, pensando onde é que ele não está, né? Onde é que ele não está? Porque eu estou procurando aqui debaixo da mesa, se você já não está por aqui, mas você está no Lula Paluso do Detal. Eu me lembrei de uma coisa que é uma veleidade, talvez, como a gente viaja de avião, né? Eu disse, nossa, mas o catering no avião praticamente desapareceu, porque agora a gente come um negocinho ali. Então, que era um mercado espetacular, com engenharia muito bonita, mas se mantém os voos internacionais, mas eu imagino que a escala é bem menor. Mas, enfim, isso aqui é um comentário de um leigo. Eu imagino que essas estratégias com facilities e alimentação de hospital, nossa, que mundo, bicho. Quais são os próximos passos aí, cara, para a gente... Olha, assim, nós somos líderes disparados em termos de indústria, que foi onde a gente começou. Temos hoje uma comparativa de igual para igual com qualquer outra empresa em relação com as outras duas empresas que são multinacionais e são as expressivas no mercado. Estamos em nível de comparação, inclusive de volume, igual a elas, né? Tanto seja na área hospitalar quanto na área de colégios, escolas, que não eram atividades que a gente começou com elas, né? Vieram bem depois. Só para você ter uma ideia, a gente abre a área hospitalar forte em 5 anos. E hoje nós temos o volume que as outras empresas há 30 anos trabalham e nós estamos num volume similar. O novo passo vem, né, a entrada de capital do fundo veio para aquisições. A gente já acaba de adquirir uma empresa de 40 anos da área de facilities, né? Nós temos previsões aí de outras aquisições que estão em curso. Então a ideia é continuar crescendo organicamente,
você disse aí o número que nós fechamos no ano passado, 2.600, nós vamos crescer esse ano 20%. Então, você falou, então a gente vai quase para 3 bilhões, né? Então, a gente tem crescido bastante organicamente, a gente tem crescido agora por aquisições, então, nosso horizonte é continuar trabalhando, fazendo esse crescimento, né? Aproveitando as oportunidades da crise, e essa é uma das oportunidades, né? De poder amparar empresas que não estão tão bem, que possa estar no sistema nosso que é forte, que é rígido, que é saudável, que tem fortaleza, que tem musculatura, e poder, né, fazer com que o sistema todo e as pessoas todas se divirtam mais, né, porque é bem divertido, e que tenham objetivos onde a gente possa efetivamente dar horizonte, dar metas e dar condições às pessoas se desenvolverem. Eu quero aproveitar aqui a sua preciosa presença para fazer uma pergunta um pouco assim, um pouquinho na viagem na maionese, mas é a minha viagem, né? Uma coisa certa que veio, todo mundo fala essa referência, né? Muito forte, pandemia, alimentação em casa, a própria configuração social brasileira em alguns estados e especificamente cidade tem mudado, a ideia de ter uma empregada doméstica que cozinha ou a dona de casa, isso evidentemente está mudando completamente. Conheço alguns amigos, talvez num segmento social muito específico, que tenha adquirido alimentação pronta. Você acha que esse perfil no Brasil vai ter uma mudança significativa nos próximos tempos, tanto no sentido logístico de entrega, como na própria forma de consumir, armazenagem com mais freezer em casa? Eu queria ouvir essa viagem um pouquinho de você aí, para a gente talvez até concluir, você dar uma palavra sobre reflexões desse tipo, assim, transformações sociais de grande monta, que está se redesenhando a forma como a classe média brasileira se alimenta, né? Isso nós não só pensamos, como somos hoje protagonistas dessa mudança. Na verdade, quando a pandemia veio, a gente já estava preparado para fazer Sapor in Box, que hoje é uma realidade. Hoje nós temos Sapor in Box no Carrefour, no Pão de Açúcar, no Varandas, em vários que nós temos o chefe assinando o Atala, temos Marmita da Atala no Santa Luzia, enfim, nós já estamos nessa parte do varejo, né? Nós já estamos com comidas prontas para hospitais, nós temos uma divisão que faz comida para hospitais, nós temos uma fábrica que faz exportação, está habilitada para fazer exportações até para os Estados Unidos de comida pronta. Então, tudo isso que tem a ver com o nosso negócio, a gente está bem preparado para fazer mudanças e para se preparar a isso. Com relação a hábitos que você falou, a pandemia, né, a gente sempre costuma ver o copo meio cheio, né? Então, quando olhar a pandemia, se por um lado nos trouxe um baque em termos de resultados, né, e caiu bastante o faturamento e caiu também a rentabilidade, né? Mas eles nos trouxe alguns ganhos importantíssimos. O nosso cliente do dia a dia, que estava mais preocupado com opções, com o que ele ia comer, com gramagem, ele começou a se preocupar também com a origem dos alimentos, com o cuidado que a gente tinha. Isso foi ótimo para nós, porque a gente fazia tudo isso e não era valorizado. Então, quando o cliente foi ver atrás do balcão, quando foi ver como é que a gente comprava, quando foi ver por uma necessidade até de preservação por causa Então, a gente cresceu muito, porque ele pode comprovar todos os cuidados que nós temos até chegar à alimentação para ser efetivamente consumida. Então foi muito bom. E os hábitos mudaram, sim. Hoje nós temos várias empresas que não trabalham a semana inteira, trabalham 4 dias e não trabalham todos os dias. Só que em casa há aquela questão ainda de algumas empresas optaram por ter 100% dentro, mas muitas delas não deixou de existir essa questão um pouco em casa, outro pouco na empresa. E isso tem feito com que essas divisões, quando a gente trabalhou isso, a gente trabalhou para o Uber, trabalhou para o Rappi, trabalhou para todos os digamos assim, os que trabalham com comida. Oi? Os entregadores, né? Os entregadores todos, a gente sempre fez e fez linhas específicas disso, né? E isso nos ensinou, e hoje nós temos isso em várias situações, né? Nós estamos fazendo um projeto agora com 99 Táxi. Quer dizer, a gente tem uma série de coisas que expandiu muito. Essas oportunidades nos dão oportunidades
E é o que nós sabemos fazer. Então, assim, o que tem mudado? Tem mudado, assim, uma condição muito melhor. E, no meu ponto de vista, vai mudar muito mais e vai dar mais prazer. Porque fazer comida, ele é uma forma de fazer prazer, é uma arte. Só que fazer comida, às vezes você quer fazer um peixe. Tá bom, mas eu não faço só o peixe. Eu tenho que fazer o peixe, o purê, pensar em todo. Não, você pode fazer o peixe e a guarnição você compra. Se você vai comprar, pode comprar um aligô do Atala, pronto. Né? Então, aquele aligô que é o purê com queijo, você pode comprar um legumes de boa qualidade, feito um palmito, uma pasta. Então, você pode fazer, hoje, tem muito mais prazer em fazer a alimentação, não sei se é uma obrigação, se é um prazer. Então, assim, você tem hoje a refeição pronta, você tem a comodidade de, em 4 minutos, você esquenta, e olha, de altíssima qualidade, que o pessoal gosta muito. Como sempre, não, mas você consegue variar hoje e ter uma condição melhor, mais barata e ter sabores diferentes dentro de casa. Então, assim, eu acredito, não acredito, isso já é uma realidade. Então, não é que vai acontecer, já está acontecendo. E a tendência é que cresça mais. Claro que na pandemia teve um pico muito alto de crescimento. Né? 40% da comida fora em casa era marmita. Isso é uma realidade para a pandemia. Mas agora, 20% é um volume muito grande. Então, assim, hoje nós estamos falando em torno de, não sei bem, se 40 bi hoje que tem aí em termos de marmitas. O mercado total é muito dinheiro, né? Mas é 20, 30% do consumo da alimentação fora de casa. Então, assim, tem muita oportunidade, muito espaço, né? E urge por um profissionalismo, por uma questão de entregar com qualidade e preço adequado. Fantástico. Olha, Daniel, uma verdadeira lição, assim, do meu ponto de vista, para a inovação, lhe ouvir traz uma aprendizagem, porque mostra como a busca pelo aperfeiçoamento constante, pelas adaptações às novas condições, pela inventividade para fazer com que tanto o negócio seja mais rentável, como agregue mais qualidade para o cliente, sempre com foco no cliente. Ouvir sua fala é uma verdadeira aula disso, e sempre com esse espírito de que tudo é um trade-off. Tudo tem oportunidade, esse é a primeira drive, mas sempre tem um trade-off. Não dá para ser perfeito em tudo, e as coisas vão se adaptando e vão sempre gerando benefícios, crescimento. Parabéns, foi um prazer reservar essa pequena aí, meia hora aí do nosso tempo, e para a gente foi um presente que você nos deu com o seu tempo precioso aí. Obrigado. Muito obrigado, sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Daniel Mendes, que é fundador e presidente da Sapori. E você já sabe, continue nos nossos canais do Alfa, tanto no Spotify como no YouTube, e até o próximo programa.